Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar um pouco sobre sistemas de administração de anestésico inalatório. Primeira parte, começando nesse vídeo, falando da importância de se entender, de se reconhecer como funciona, como se deve testar, como se deve acompanhar o funcionamento desse recurso tão importante durante a nossa anestesia. Já em 1800, na década de 1840, 1846, 47, já eram iniciadas as primeiras tentativas de administração de anestesia local, anestesia inalatória, com recursos ínfimos e bastante rudimentares, onde o risco da anestesia era extremamente maior do que nos dias atuais. O desenvolvimento da tecnologia, desenvolvimento de recursos de segurança, proteção e monitorização levou a um aumento significativo da segurança, uma redução expressiva das complicações e dos acidentes relacionados com a anestesia inalatória, embora esses cuidados devam ser mantidos com rigor e o entendimento do funcionamento seja muito importante, porque os desfechos negativos ainda não zeraram, ainda existem as complicações oriundas, em pequena proporção hoje em dia, mas oriundas de mau funcionamento do aparelho ou de não conhecimento adequado desse funcionamento. Os aparelhos de anestesia, em geral, devem contar com suprimento de gases, que vão ser a fonte de oxigênio em misturas variadas possíveis para a utilização dos anestésicos inalatórios ou não, e esse suprimento de gases vai obedecer uma logística que hoje é regulamentada por diversos organismos internacionais e por diversas instituições e, resoluções, tanto em relação à Anvisa, ao CFM, e devem ser, então, reconhecidos, e devemos ter muita atenção e zelo na execução e na utilização dessas normas. Então, o suprimento de gases que vai ser destrinchado ao longo desse e de vários outros vídeos, vão mostrar para a gente como devemos reconhecer a ação e evolução dos recursos de segurança na utilização desse suprimento de gases. O dispositivo de fornecimento de agentes anestésicos, ou seja, o vaporizador, que é utilizado, como sabemos, para a transformação daquele líquido anestésico que vem no frasquinho, que a gente coloca lá dentro do vaporizador e ele transforma por recursos e funções variadas em vapor anestésico para ser inalado e absorvido pelo pulmão do paciente. A adição do ventilador mecânico para que haja a possibilidade de manter esse paciente independente do tipo de anestesia geral que vamos utilizar, manter esse paciente quando relaxado, quando em depressão respiratória, quando com bloqueio neuromuscular, a possibilidade de ventilar os pulmões do paciente de maneira adequada e os monitores que vão ser tanto que podem ser classificados em monitores que visam ao conhecimento e ao acompanhamento do funcionamento do próprio aparelho, mas também monitores que vão abordar a resposta e a interação do paciente com o aparelho. Então, monitores que vão dizer para a gente como que está a fração inspirada do agente anestésico, monitores que vão dizer para a gente como é que está a pressão de admissão dos gases e dos vapores no paciente, e os monitores que vão monitorizar o próprio paciente, mostrando como é que está a saturação, o dióxido de carbono expirado, etc. Então, os monitores, analisadores de gases, entre outros, são componentes importantes na utilização, nos dias atuais, do aparelho de anestesia. E os dispositivos variados de segurança, que envolvem tanto os próprios monitores dos recursos que o aparelho de anestesia pode oferecer, mas também
visando a diminuição de riscos de administração de mistura hipóxica ao pulmão do paciente. E esses aparelhos de anestesia têm evoluído de maneira tal que, embora aumente a complexidade do seu funcionamento, eles devem objetivar a facilidade do uso, eficiência na utilização, em busca da melhor resposta no paciente daquilo que a gente preparou o aparelho de anestesia para fazer. Segurança, ele deve ser um dispositivo seguro, um aparelho seguro que mostre para a gente os limites nos quais o paciente pode transitar e, se por acaso houver aproximação de limites inseguros, que alarmes nos alertem, como vai ser visto ao longo das apresentações relacionadas aos sistemas de administração de anestésico inalatório. Mas tudo isso não funciona na melhor maneira possível se não houver treinamento. A gente precisa entender que todos os aparelhos de anestesia respondem ou seguem um modelo básico de funcionamento, já que eles necessitam todos de ter padronização de determinados recursos de segurança. Mas a partir desse padrão básico de funcionamento, várias são as variáveis que se acrescentam e as nuances e os designs. Então, a gente precisa entender aquele nosso aparelho de anestesia, como funciona, e se a gente vai utilizar um aparelho diferente do que a gente está habituado, a gente tem que ter treinamento, a gente tem que testar o aparelho antes de utilizar, e esse teste já é uma introdução à sua utilização, e o treinamento vai nos tornar aptos a utilizá-lo e extrair desse aparelho de anestesia o que ele pode dar de melhor. Sempre testar o aparelho para que haja a utilização sem grandes riscos de intercorrências relacionadas a mau funcionamento, por exemplo, ou a má utilização, por exemplo. Acredita-se que o sistema ideal de administração de anestésico inalatório deva oferecer uma precisão razoável na concentração tanto dos gases que vão ser oferecidos, que vão ser introduzidos no próprio aparelho de anestesia, mas também na precisão da concentração do que sai desse aparelho de anestesia para chegar aos pulmões do paciente. E também a precisão dos vapores de anestésicos locais que, quando utilizados, devem respeitar um desvio mínimo de variação de resposta, aquela exatidão relativa deve ser dentro de limites, como vamos ver posteriormente, que não podem exceder determinados valores. A possibilidade de utilização de reinalação, a gente sabe que principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, foram desenvolvidos vários recursos, entre eles a expansão da utilização da reinalação, onde utiliza-se o absorvedor de CO2 e o paciente pode reinalar aquele ar que ele expirou, já que o CO2 vai ser retido no absorvedor de CO2, nesse sistema de reinalação, o sistema circular normalmente utilizado, que vai diminuir a contaminação ambiental, vai diminuir o consumo dos anestésicos e gases, vai tornar aquele ar reinalado mais úmido, mais aquecido, como vamos ver na sequência das apresentações. Então, além da precisão de concentração, a possibilidade da reinalação, a possibilidade de mistura de gases e vapores, a possibilidade de utilização de recursos tanto manuais quanto mecânicos, não só em relação ao aparelho de anestesia, na forma de se oferecer oxigênio e outros gases, mas também na possibilidade de utilizar respiradores mecânicos para que haja a manutenção de uma ventilação adequada e liberando as mãos do anestesiologista para que ele possa executar outras tarefas. O ajuste de pressão, tanto dos gases que chegam ao aparelho de anestesia, quanto a mistura que sai dele e chega nos pulmões do paciente, é de extrema importância. O sistema de exaustão, quase nunca utilizado na maioria dos serviços,
deve ser uma oferta do aparelho, deve ser disponível para que haja possibilidade de fazer a remoção do excesso de gases, de vapores anestésicos e outros gases para fora da sala de anestesia, onde há uma tendência a acúmulo desses que podem trazer problemas trabalhistas, problemas de complicação de doença trabalhista, mas também a possibilidade de aumentar outras possibilidades de complicação. Monitorização das concentrações esperadas, tanto dos gases quanto dos vapores anestésicos, estratégia bastante interessante, bastante importante na manutenção da segurança da oferta dessa mistura. Os mecanismos de prevenção de hipóxia, os aparelhos atuais, eles sempre dispõem de mecanismos que tentam reduzir o risco de oferta de, principalmente, óxido nitroso em altas concentrações, mantendo uma concentração de oxigênio mínima de 21%. Embora nenhum desses recursos sejam infalíveis, mas a associação de todos eles leva ao aumento da segurança do paciente. A possibilidade de oxigênio direto, seja na forma de flush ou de fluxômetro acessório, para oferecer oxigênio a 100% ao paciente, caso ocorra alguma pane elétrica, mecânica no aparelho de anestesia, possibilitando, então, a diminuição do risco de hipóxia, hipoxemia e complicações tanto neurológicas quanto fatais. A maioria dos aparelhos hoje em dia também dispõe da possibilidade de recurso de backup de gases, onde podemos colocar na parte posterior do aparelho de anestesia cilindros pequenos de ar comprimido, óxido nitroso e principalmente oxigênio, que podem ser utilizados como backup caso haja alguma falha no fornecimento desses gases no aparelho de anestesia, que também, na maioria dos serviços no Brasil, eles não são utilizados, esses backups de gases, como deveriam, infelizmente. O fornecimento dos gases depende de uma série de fatores, inclusive do tamanho do serviço hospitalar ou da clínica, onde é instalada onde é instalado o circuito de fornecimento de gases, mas ele pode contar com grandes cilindros, grandes tanques, reservatórios de oxigênio, onde o oxigênio é mantido em baixíssima temperatura para que se transforme em líquido. E aquele líquido, então, é utilizado de uma maneira bastante duradoura, já que o oxigênio líquido ele se transforma em uma quantidade grande de oxigênio gasoso, e isso pode oferecer uma quantidade grande para suprir vários setores de um hospital, e quanto maior a demanda, quanto maior o tamanho do hospital, quanto maior o uso desse recurso de oxigênio, maior é o torpedo ou a quantidade de tanques, maior é o tanque ou a quantidade de tanques disponíveis para o suprimento dos diversos setores hospitalares. Em instituições menores, esses tanques podem ser menores também, sempre guardados em lugar de seguro, respeitando a distância de aproximação de leigos, principalmente impedindo a aproximação de fumantes ou riscos de ignição, já que o oxigênio é uma fonte rica de manutenção de incêndio e pode, inclusive, levar a explosões, então tem que ser mantido em lugar seguro. Em serviços ainda menores, esses tanques podem ser substituídos por cilindros de oxigênio e os outros gases também, o óxido nitroso, mantido em um setor onde há uma manutenção em série de vários cilindros
de óxido nitroso, mantidos sob monitorização de pressão, e à medida que vai se esgotando um cilindro, outro vai assumindo a sua função, seja por mecanismo manual, onde o observador percebe a queda da pressão, e quando essa pressão cai a valor importante, é feita a substituição. Lembrar que, diferente do oxigênio, onde o cilindro ele é mantido em observação apenas em relação à pressão do manômetro que é mostrado, e à medida que cai essa pressão, significa que há um esgotamento progressivo daquele oxigênio. O óxido nitroso ele é mantido nesses cilindros na forma líquida, e a pressão mantida no manômetro ela é constante até que há um esgotamento quase total. Então, é importante que haja o entendimento de que o cilindro de óxido nitroso ele deve ser pesado para que se saiba o conteúdo líquido no seu interior, e assim se calcule o tempo de fornecimento ainda disponível por cada um dos cilindros. De qualquer forma, à medida que se esgota um cilindro, há a liberação de outro. Existem válvulas unidirecionais nos cilindros que impedem que o esgotamento do primeiro cilindro seja seguido de um refluxo de óxido nitroso do cilindro que vai ser aberto em seguida, já que a pressão daquele que está cheio vai ser maior do que a pressão daquele que está vazio, e haveria, então, retorno, ao invés do óxido nitroso seguir o seu caminho, que é o natural para fornecimento nos setores, ele seguiria também para o cilindro que está vazio, mas como as válvulas são direcionais, isso não acontece. Então, existem tanques grandes de oxigênio, que são chamados tanques criogênicos, mantidos a baixíssima temperatura, menos 180 graus Celsius. Existem, em outros serviços menores, ou mesmo nos serviços maiores, cilindros de backup, caso haja alguma pane nesse funcionamento. Pode haver também esse backup com cilindros de oxigênio que vão fornecer oxigênio de forma a substituir aquele que falhou. Existe também o ar comprimido, que pode ser disponibilizado por bombas compressoras, máquinas que fazem, através de mecanismos específicos, produzem o ar comprimido sob pressão, que é, então, estocado em cilindros, e esses cilindros são base para fornecimento do ar comprimido também medicinal. Então, tudo isso vai ser explicado, vai ser comentado de uma maneira um pouquinho mais aprofundada, mas é importante que nós entendamos que o fornecimento de gases, eles têm uma padronização importante, severa, de segurança, respondem a tanto a especificidade de calibres de acoplamento de junções de cabos que não são intercambiáveis. O cilindro de oxigênio vai receber uma determinada mangueira com uma bitola de um tamanho, de um modelo, com um desenho específico, que não entra no cilindro do óxido nitroso e nem no de ar comprimido, e assim sucessivamente. Então, não há como se trocar hoje em dia, pelo menos não de maneira lógica, o fornecimento de um gás no lugar do outro. Colocar por exemplo, uma chegada no aparelho de anestesia, o óxido nitroso pela entrada do oxigênio, o que seria letal. Então, esses cuidados são tomados, tanto em relação a essas bitolas de conjugação de cilindros com mangueiras, mas também a cor, o calibre e o desenho das bitolas são bem diferentes como a gente vai ver posteriormente. Então, essas entradas de gases são bastante específicas, elas normalmente não são intercambiáveis. Existe também o fluxômetro, que é uma forma de você liberar através de uma válvula um determinado fluxo
que é escolhido de acordo com a necessidade do procedimento, da circunstância do paciente, e existe o fluxômetro é um conjunto dessa válvula de liberação de fluxo, junto com o próprio tubo do fluxômetro, que vai dizer para a gente quanto que está passando de fluxo naquele momento, qual a quantidade de litros por minuto. Existem os vaporizadores, como mencionamos, que são os dispositivos onde colocamos os líquidos anestésicos que vão ser misturados com os gases a ventilarem os pacientes, os pulmões dos pacientes, e misturados com esses vapores anestésicos. E, como foi dito também no diapositivo anterior, a possibilidade de um flush de oxigênio, que normalmente ele passa por fora do vaporizador, ele vai oferecer oxigênio a 100%, sob pressão um pouquinho maior do que aquela pressão de ventilação do paciente, e a possibilidade de haver um fluxômetro auxiliar também para oferecer oxigênio a 100% para o paciente. O sistema de fornecimento de gases, então, é feito com bases em diversos critérios de segurança. Aqui um exemplo de vários cilindros, como a coloração aqui é amarela, provavelmente aqui a gente tem cilindros de ar comprimido, e esse cilindro de ar comprimido tem essa cor amarela como padronização internacional. Esse gatilho que é colocado, a gente aqui está vendo a válvula que vai ser colocado na cabeça do cilindro, independente de qual seja o cilindro, ele vai ter uma válvula parecida com essa, só que a válvula do ar comprimido não entra nos outros cilindros e vice-versa. O do oxigênio não entra nem no ar comprimido, nem no óxido nitroso, e nenhum deles é intercambiável, a não ser que haja algum acidente, algum erro de utilização muito grave. E aqui a gente está vendo essa válvula, esse dispositivo de cima para baixo. Aqui entrou essa parte aqui do cilindro, e existem conexões em forma de agulha, que são pinos que têm desenho específico para cada um gás, cada um desses torpedos, desses cilindros que vai ser utilizado. Então, de acordo com o cilindro, a gente vai ter um desenho de ponteiras aqui que vai ser adaptado ali na cabeça do cilindro, e isso só vai ser adaptado se você estiver utilizando a conexão certa no cilindro certo. E aí, depois que você introduz isso aqui, você tem a possibilidade de abrir aqui em cima esse registro para você poder liberar a saída do conteúdo do cilindro através dessas mangueiras que vão ser encaminhadas ao sistema de fornecimento hospitalar. Então, eles são colocados em série, e à medida que um vai se esgotando, o outro vai assumindo, já que as válvulas são unidirecionais. Quando um lado estiver esgotado, existe ou o controle automático, que faz com que haja a interrupção de fornecimento pelo lado que esgotou, e abre o acesso do outro lado. Isso pode ser feito de maneira mecânica ou manual. Como disse, as bitolas são totalmente diferentes, existem os desenhos de conexões que são próprios para cada um gás. Aqui é o ar comprimido, por exemplo, a gente tem uma bitola diferente dos outros, a gente tem uma rosca diferente uma das outras, a gente tem um comprimento de rosca diferente umas das outras, e assim sucessivamente. Então, isso aqui é para entender que elas não são intercambiáveis, e o que você vai conectar nessas roscas é uma dessas mangueiras, e ela só vai entrar se for na bitola específica para ela. Então, você tem que ver qual que é o gás que está aqui, escolher a cor certa, que é a padronização internacional. O verde é do oxigênio, o amarelo é do ar comprimido.
o azul é do óxido nitroso e o cinza é do vácuo. Eles devem ser conhecidos, esse padrão de cor deve ser conhecido pelos usuários e eles devem entender que só vai entrar a mangueira se tiver a bitola certa para recebê-la. Então, a bitola do oxigênio só vai entrar na rosca na conexão do oxigênio. Aqui, no caso, só entraria a amarela, que é a que vai conectar com a conexão do ar comprimido, e também nos fluxômetros, as bitolas das roscas também são específicas de forma a ter a sua padronização para não haver troca de conexão de fornecimento dos gases medicinais. Existe uma determinação da Anvisa que orienta a utilização e cobra isso de dispositivos de alarme para queda de pressão na rede hospitalar. Então, se cair a rede do oxigênio, vai tocar o alarme, e se cair o vácuo, vai tocar o alarme, assim sucessivamente. Então, no sistema para haver monitorização do sistema hospitalar em relação à pressão de cada um dos gases oferecidos. Isso é determinado por uma norma técnica da Anvisa, isso é cobrado. Se houver vistoria e não estiver funcionando, pode dar problema para o hospital. E os fluxômetros devem também ter, assim como nos dispositivos de alarme, ou o nome do gás que ele representa, ou a fórmula química do gás que ele representa. Em relação ao fornecimento de oxigênio, então, temos nas grandes instituições a utilização desses tanques, que são muito grandes, e eles são grandes porque são reservatórios que disponibilizam uma quantidade quase infinita de oxigênio. O oxigênio que tem uma pressão de vapor de 760 milímetros de mercúrio a 183 graus negativos. Então, a partir dali, esse é o ponto em que há praticamente a ebulição do líquido oxigênio mantido aqui. Se você mantém uma temperatura ainda mais baixa que isso, você vai manter esse oxigênio na sua forma líquida. E se a temperatura sobe um pouquinho, ele começa a se tornar gás de novo. A temperatura crítica do oxigênio é menos 118 graus Celsius. Isso significa que, embora o ponto de ebulição seja menos 182, nessa temperatura tão negativa, ele já começa a se tornar gás, mas se você oferecer aqui uma quantidade de pressão muito alta, aquele gás pode se tornar líquido de novo. A temperatura crítica é a temperatura acima da qual, por mais que você ofereça pressão, você não vai conseguir transformar aquele gás em líquido de novo. Então, essa é a temperatura crítica. Que o oxigênio vai ficar no seu estado líquido, nesses tanques ele é mantido a uma temperatura a menos 183 graus Celsius. Isso é muito importante se entender para se você perceber que aquele conteúdo que está ali, ele está sob pressão e ele está numa temperatura muito baixa. Para ele ser utilizado, ele precisa passar por uma torre de vaporização como essa aqui, um vaporizador atmosférico, onde na passagem aqui o líquido começa a ter uma temperatura progressivamente aumentada e ele vai se transformando em gás de novo para ser utilizado na rede hospitalar a uma pressão de mais ou menos 55 milímetros de mercúrio.
essa pressão que é oferecida à estrutura hospitalar se deve ao fato do líquido anestésico ter se aquecido um pouco, ser aquecido à temperatura ambiente, e aí ele entra nos canos da estrutura hospitalar sob a pressão de fornecimento adequado. Existe a passagem por um manômetro que mantém que garante essa temperatura adequada, e essa é feita utilizando dessa forma. Então, no tanque, nesse tanque aqui, que é utilizado em grandes hospitais, hospitais que têm grande consumo de oxigênio, esses tanques são mantidos a uma temperatura de pelo menos os 184 graus Celsius. Diferente daqueles cilindros que a gente vê verdinhos dentro dos hospitais, que tem uma pressão de 150 a 200 quilograma-força por metro quadrado, quando ele estiver cheio, obviamente. Quando ele vai esvaziando, essa pressão vai caindo progressivamente. E para a gente saber quanto que tem de oxigênio naquele cilindro verde, não nesse tanque gigante, mas naquele cilindro verde, a gente vai ter que saber qual que é o volume interno dele e saber no manômetro, dar uma olhada no manômetro para ver qual a pressão que tem lá. Então, a gente vai ter a pressão inicial, vezes o volume inicial, que é o volume no interior do cilindro, que multiplicados vão ser iguais. Pressão inicial vezes volume inicial, igual a pressão final vezes volume final. O volume final a gente não vai saber, a gente quer descobrir. E a pressão final é a pressão atmosférica, porque é a pressão que aquele gás, o oxigênio que está dentro do cilindro, vai experimentar quando ele sair de dentro do cilindro. Dentro do cilindro ele estava a uma pressão bastante alta. Então, quando ele sai, a pressão é atmosférica. Como é que a gente faz isso? É a lei de Boyle-Mariotti, né? A gente percebe aqui que um tanque cheio, um cilindro, perdão, cheio desse aqui, vai ter mais ou menos quase 2.000, a gente fala, em inglês falaria pounds square inches, ou seja, libra por polegada ao quadrada, né? Então, são 2.000 libras por polegada ao quadrado que vão sendo reduzidas de pressão à medida que há o esgotamento do conteúdo interior. Isso vai acontecer de maneira mais ou menos proporcional à medida que vai sendo esvaziado o cilindro, a pressão vai caindo progressivamente. E lembrar sempre que quando a pressão zera, essa pressão que mede no manômetro é igual à pressão do interior menos a pressão atmosférica. Quando a gente zera a pressão no manômetro, significa que a pressão lá dentro é pressão atmosférica. Portanto, ele não tem mais pressão para tirar aquele 50 ml ou 20 ml, depende do tamanho do torpedo, aquele conteúdo que está lá dentro, de oxigênio puro, ele não vai sair simplesmente porque a pressão lá dentro é igual à pressão lá fora. Então, não tem gradiente de pressão, ele não sai. Então, se ele tinha, por exemplo, aqui 300 litros de oxigênio e o cilindro é de 50 litros, quando ele esvaziar, aqueles 300, ele não vai tirar todos os 300, ele vai tirar 250, porque 50 vai continuar lá dentro, né? Porque não vai sair, porque não tem pressão aspirativa para tirar aquele oxigênio lá de dentro. A pressão que faz, o gradiente de pressão é porque quando ele foi estocado, ele gerou uma pressão elevada que é maior do que a pressão atmosférica. E aí a gente tem alguns exemplos aqui que a gente preparou. Por exemplo, um cilindro de 50 litros, que é esse cilindro aqui, é o tal do cilindro H, é o maior cilindro desses utilizados com oxigênio. Ele normalmente é utilizado para ficar naquele reservatório de hospitais menores ou mesmo nos hospitais maiores como um recurso secundário a uma falha qualquer do tanque maior. Então, são cilindros H. Normalmente, eles ficam uma série de cilindros ali ligados a um suporte que recebe a entrada de todos os cilindros. Eles vão sendo utilizados progressivamente. À medida que um termina, começa a utilizar do outro.
Mas o cilindro de 50 litros cheio, ele vai ter mais ou menos 150 atmosferas, alguns 150, alguns 200, né? Depende da pressão que foi empregada para o enchimento do cilindro. Mas a gente tem como ver no manômetro. E a gente tem essa relação que 1 kg-força por centímetro quadrado, que é o que muitas vezes vem no manômetro, 0,967, etc. Então, a gente pode, por aproximação, dizer que 1 kg-força por centímetro quadrado é igual a uma atmosfera. Então, no cilindro de 50 litros cheio, a gente vai ver que P1 vezes V1 é igual a pressão final vezes volume final. E aí a gente multiplica o 50, que é o volume do cilindro inteiro, que é o volume que tem lá dentro, vezes, se ele está cheio, vamos ver, imaginar que ele está com 150 atmosferas lá dentro. São 150 quilograma-força por centímetro quadrado. É igual ao volume final que a gente quer saber, vezes uma atmosfera, que é a pressão que o ar, o oxigênio, vai saindo do cilindro, encontrando a pressão lá fora de uma atmosfera. Então, colocando essa fórmula na prática, a gente vai concluir que um cilindro de 50 litros cheio vai ter mais ou menos 7.500 litros, tá? Então, se você tem vários cilindros em série, você vai ter várias vezes isso aqui em vários cilindros. Então, essa é a forma de calcular quanto você tem de oxigênio naquele cilindro. Então, agora a gente vai calcular num outro cilindro que estava mais cheio ainda, não tinha 150, aquele anterior tinha 150 atm, aqui esse tem 200, eles fizeram mais oxigênio ainda, ficou com a pressão ainda maior. Então, 50 litros vezes 200 atm é igual ao volume que a gente quer saber, vezes 1 atm. Vai ser esse cilindro, se tiver com 200 atm, ele vai ter mais ou menos 10.000 litros de oxigênio. Lembrando sempre que desses 10.000 litros, 50 litros dele vão continuar lá dentro, não vai sair, né? Porque vai zerar a pressão e aí um resíduo fica lá dentro, mas é bastante oxigênio que tem nesse cilindro. Agora, no outro exemplo aqui, um cilindro de 7 litros, tá? Um cilindro menor, o cilindro E, que é utilizado naquele backup, que fica atrás do aparelho de anestesia, muitas vezes ele também é utilizado em pacientes no domicílio, ou em clínicas, ou em ambulatórios, para fornecer oxigênio ao paciente. Então, o cilindro de 7 litros, cheio, com 150 atm, ele vai ter 7 vezes 150 atm, né? O pressão inicial 150 atm, volume inicial 7 litros. É igual ao volume final vezes 1 atm, vai dar 1.050 litros. Então, se você tiver com esse paciente recebendo oxigênio a 3%, perdão, a 3 litros por minuto, utilizando esse torpedinho aqui, ele vai ter 1.050 ml e vai receber 3 litros por minuto. Então, você divide 1.050 por 3 litros, você vai ter 5 horas e 50 minutos, mais ou menos, de oxigênio para oferecer para aquele paciente. Lembrando sempre que, na verdade, você não vai dar os 1.050 litros para o paciente, porque 7 litros vão ficar lá dentro do cilindro, mas vai dar mais ou menos 350 minutos de oxigênio de fornecimento nesse cilindro de 7 litros. Num outro exemplo aqui, o paciente ele tem um cilindro, agora o paciente já estava usando esse oxigênio com esse cilindro de 7 litros, mas ele já está com 50 atm. Eu estou preocupado, será que tem muito oxigênio ainda? Para quanto tempo tem oxigênio? Então, põe na fórmula de novo, 7 litros, agora ele tem só 50 atm, vai ter 350 litros. Então, se ele ainda está recebendo 3 litros por minuto, agora ele vai ter só 1 hora e 56 minutos. É só dividir o conteúdo em litros
pelo fluxo de oferta do oxigênio ao paciente, que é 3 litros por minuto. Então, vai dar 116,6 minutos, é o tempo que esse paciente ainda dispõe de oxigênio, e a gente acompanhando assim, a gente tem como saber a autonomia desses cilindros. Uma coisa diferente quando a gente compara o oxigênio com o óxido nitroso é que, como eu falei, à medida que você vai utilizando o oxigênio, a pressão vai caindo progressivamente, porque o oxigênio está aqui dentro desse cilindro na forma gasosa, ele está só sob pressão, ele foi pressionado lá dentro para caber mais oxigênio. Mas ele é diferente daquele tanque criogênico que mantém uma temperatura extremamente baixa. Agora, quando a gente fala do óxido nitroso, é diferente. Ele vai ter, ele tem uma pressão de vapor muito alta, porque ele é um gás também. A pressão de vapor dele é de 745 libras por polegada ao quadrado. Então, é uma pressão muito alta, mas independente da quantidade de óxido nitroso que tiver lá dentro, ele vai manter essa pressão, porque existem moléculas de óxido nitroso ativamente sendo transportadas da fase líquida para a fase gasosa e da fase gasosa para a fase líquida. É que atinge o seu equilíbrio, e o equilíbrio é essa pressão de vapor dele, 745 libras por polegada ao quadrado. Enquanto tiver alguma quantidade de líquido aqui, ele vai estar gerando essa pressão de vapor, e por isso, diferente do oxigênio, que está só na fase gasosa, ele vai manter a pressão sempre em 745. Enquanto tiver líquido, quando terminar aquele líquido, aí ele ainda vai ter um pouco de gás de óxido nitroso, mas aquela quantidade já é muito pequena e, de repente, acaba a pressão lá dentro, porque não tem mais líquido para gerar vapor ou gás e a pressão de vapor. Então, aquela pressão que é mantida lá acaba de repente. Quando a gente quer saber quanto que tem de óxido nitroso dentro do cilindro, a gente tem que pesar o cilindro, a gente tem que saber o peso do cilindro vazio e pesar o cilindro. A diferença do peso dele vazio para o que está dando é o que a gente tem de líquido de óxido nitroso. E aí tem o cálculo para saber quanto que aquele líquido ainda vai gerar para a gente de gás óxido nitroso. Por isso que é muito comum. O oxigênio, a gente vai acompanhando aqui, ele vai caindo a pressão lentamente. O óxido nitroso, ele não cai lentamente, ele cai abruptamente, mas quando já está no final, quando já não tem mais nada para oferecer para o paciente. Então, é muito importante ter esse conhecimento. Ah, o óxido nitroso acabou agora. Não, mas eu acabei de ver, a pressão estava em 745. Só que a quantidade de lixo pesou, se não pesou, você não sabe quanto que tinha. Então, devia ter muito pouco, aquele pouco foi usado e acabou rápido. E por que que ele é diferente do oxigênio? Porque o ponto de fusão do oxigênio, a gente vai ver aqui, ó, é menos 218. O ponto de ebulição é menos 183, praticamente. Agora, quando a gente vai ver o óxido nitroso, ele tem um ponto de fusão de menos 90. É muito mais, entre aspas, quente do que aquela temperatura do oxigênio. O oxigênio ele é muito mais forte em se tornar gás do que o óxido nitroso. O ponto de ebulição é menos 89,5. Então, e a temperatura crítica é 36 e meio. A temperatura crítica é a temperatura acima da qual, por mais que você coloque pressão, ele não vai se transformar em líquido. Então, abaixo dessa temperatura aqui, você ainda pode forçar a pressão e transformar o óxido nitroso em líquido. Mas se você deixar esse torpedo aqui em uma temperatura próxima de 40 graus, o risco de explosão é grande.
porque ele vai estar acima da temperatura crítica e aquele líquido que está lá dentro, ele vai estar bombando com muita energia, querendo se expandir para se transformar em gás. Tá? Então, a pressão do cilindro é igual à pressão é, é, de vapor enquanto tiver líquido. Enquanto tiver líquido, vai ter a pressão de vapor ali, que é a pressão que está marcando o tempo inteiro. Eles são mantidos também no cilindro H, aquele cilindro grande, igual aquele cilindro grande de 50 litros lá do oxigênio, que é o cilindro de 50 litros do óxido nitroso. Como que se conhece? Um é azul, o óxido nitroso, e o oxigênio é verde. Então, a pressão interna a 21 graus Celsius é a pressão de vapor conhecida desse agente, que é em torno de 745 libra por polegada ao quadrado, e que é igual a 52,38 kgfm por centímetro quadrado, que é igual a 51 bar, que é igual a quase 51 atmosfera. Então, ali dentro tem 51 atmosfera. É isso aqui, igual a 51 atmosfera. E a pressão de encanamento é isso aqui, ó, é 50 é, 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 libra por polegada ao quadrado, tá? Então, pressão no encanamento é a pressão que o óxido nitroso vai exercer nos canos, no sistema de distribuição do hospital. Ele sai de um ambiente de muita alta pressão, passa por uma determinada válvula reguladora de pressão para manter uma pressão em torno de 50 libra por polegada ao quadrado, que é a pressão do sistema de fornecimento do hospital, como a gente vai ver posteriormente. E tem uma característica bastante interessante, bastante peculiar do cilindro do óxido nitroso. Ele pesa 33 quilos, então se ele tem 33 quilos vazio, se você pesa tem mais que aquilo, a gente vai ver que a diferença é o líquido de óxido nitroso que está ainda ali dentro. Tá? Esse cilindro ele tem uma garantia de pressão, ele suporta até 300 bar. O teste é feito com 300 bar para ter uma garantia de que ele suporta até 200 bar e a capacidade dele de 50 litros. Tá? E como que a gente vai saber quanto que tem ali dentro? A densidade do óxido nitroso, quando ele está na forma líquida, é igual a 0,913 quilos por litro. Diferente da água, que tem 1 quilo em cada litro, aqui ele tem um peso um pouquinho menor, densidade menor. Então, cada grama de líquido vai oferecer 0,55 litros. Então, 1 litro, 1 quilo, se você pesa que tem 1 quilo, significa que ele tem 550 litros é, de óxido nitroso. Tá? Então, um líquido, 1 grama de líquido fornece meio litro de, de gás óxido nitroso. Então, se ele está cheio, a gente vai calcular. Ele tem 50 litros, se ele tivesse 1 quilo por litro, era só multiplicar os 50 litros por 550, que seria a relação do litro para o gás que vai se formar. Tá? Então, ele formaria aqui 25.107,5 litros, se você se seria mais que isso um pouco, se fosse a densidade igual a 1. Então, você multiplica por 0,913, porque a densidade dele é menor que a da água, né? Então, ele tem 0,913 quilos para cada litro que ele é de líquido do óxido nitroso. Tá? Então, a partir daí, você faz essa multiplicação. Se ele não tiver líquido,
a parte gasosa dele vai ser igual a V1 vezes P1 igual a outra fórmula, né? Aquela fórmula que a gente viu anteriormente do oxigênio. A gente multiplica 50 litros por 50 atmosferas, né? Que é o que tem lá dentro, que é transformar 745 libra por polegada quadrada em ATM, vai dar 50 ATM. Então, para fazer o cálculo, ele vai oferecer, enquanto ele tiver com essa pressão, mesmo se não tiver mais líquido, ele ainda vai oferecer 2.500 litros, mas isso acaba muito rápido. Se você estiver dando 4 litros por minuto para o indivíduo, significa que você vai estar dando 240 litros por hora. Então, 240 litros por hora vai dar menos, talvez umas 10 horas de fornecimento de gás para um indivíduo só que seria, mas normalmente a gente utiliza o óxido nitroso para um centro cirúrgico. São várias cirurgias, são várias salas de cirurgia, então, se há uma utilização alta do óxido nitroso, isso aqui não dura muito. Agora, a gente tem que entender também que o óxido nitroso, hoje, ele é cada vez menos utilizado, tanto por causa do hábito que foi mudando ao longo do tempo. No passado, nós utilizávamos o óxido nitroso para quase todas as anestesias, hoje já não é tanto assim. Inclusive, hoje existe uma pressão internacional em relação à diminuição do seu uso, já que ele é um grande poluidor ambiental, ele auxilia na destruição da camada de ozônio, tanto ele quanto o desflurano, então ele vem entrando em desuso, mas como ele ainda tem utilidade, principalmente em anestesia pediátrica, onde a indução inalatória com ele acontece de uma maneira muito mais rápida, existem os adoradores da utilização. Eu, particularmente, gosto de utilizar a indução anestésica inalatória, mesmo que depois da indução eu não utilize mais, mas pelo menos para acelerar a indução, a criança chorando e tal, o óxido nitroso tem essa característica, né? Aquele efeito de concentração, efeito segundo gás, que a gente já viu em alguns vídeos, é muito interessante. Então, foi isso, a parte da introdução, do fornecimento de gases, aqui chamando a atenção para a importância do entendimento do fato de que o oxigênio ele é mantido no cilindro na forma gasosa, sob pressão, e o manômetro é confiável, mas o óxido nitroso ele não tem esse manômetro muito confiável para a gente saber quanto que tem ali de de potencial, de autonomia de fornecimento de óxido nitroso, a gente tem que pesar o cilindro para saber. Então, 1 litro um quilo, 1 quilo de líquido, que é quase um litro, vai dar, em termos de gás, 550 litros. Tá? Então, é só fazer a conta que a gente descobre, sabendo o peso, quanto ainda tem de fornecimento de óxido nitroso. Espero que tenham gostado da introdução. Muito obrigado pela companhia. Quem gostou, dê um like aí e compartilhe a informação com os amigos. Grande abraço.